Aleluia! Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Deus. Tão especial, Senhor. Tão especial. Eu sei que durante todo o dia o Senhor veio trabalhando em nossos corações. O Senhor veio trabalhando em nossos corações desde o momento que nós acordamos, Pai. O Senhor vem trabalhando em nossos corações para essa noite, para esse tempo. Porque o Senhor está muito mais interessado no que está para acontecer do que nós mesmos, Deus. Pai, é da Tua vontade que o Teu povo te conheça. Pai, é da Tua vontade que nós te conheçamos, Senhor. Foi o Senhor que entregou o Seu Filho naquela cruz por nós, Deus. Por meio do Teu imenso amor, Pai. E eu te agradeço porque nós estamos aqui reunidos e já tem sido maravilhoso o que o Senhor está fazendo, Senhor. O Senhor já está derramando sobre as nossas vidas. E nós somos gratos por isso, mas Deus, nós desejamos mais de Ti. Senhor, nós queremos mais de Ti nessa noite, meu Pai. Nós queremos um encontro ainda mais profundo, Deus. Marque a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos encontre, Senhor. Cada um que veio aqui nessa noite, eu oro, Deus, que eles possam sair daqui impactados, lembrando do que o Senhor fez, contando o que o Senhor fez, impactados com a Tua glória, Deus. Que nós possamos ir mais profundo, Senhor, mais profundo, Senhor, nas águas do Teu Espírito, Senhor, mais profundo em Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, faça de nós um povo que Te conhece face a face, que Te ouve, que Te vê. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite. O Senhor sabe por que o Senhor nos trouxe até aqui, porque nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor tem um plano para isso. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós enquanto a Tua palavra é pregada, enquanto nós Te adoramos. Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós. Marque a nossa vida, Deus. Nós queremos a Tua presença. Eu oro, Deus, abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Senhor, que viva o homem espiritual dentro de nós, que Te ouve, que fala contigo, que crê em Ti, Deus. Em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado nessa noite, Pai. Faça o que só o Senhor pode fazer. Cure os enfermos, liberte os cativos, ressuscite os mortos, abra os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus, amém? E amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, que maravilha estar aqui novamente. Parece que eu estive com vocês ontem. Pastor Elvis, Ruth, muito obrigado por nos receber com tanto carinho, né? Sempre o tempo que nós temos junto é tão especial. Hoje nós passamos o almoço conversando sobre os moveres de Deus, os homens de Deus, e sempre aquece o coração quando nós vemos como Deus, Ele toca a terra. Deus se move, Deus ele é um Deus presente, Ele faz. Não é uma história que ficou no passado, meus irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele continua tocando, Ele continua falando, Ele continua curando. Nós podemos crer no nosso Deus. Nós não estamos diante de uma ideia abstrata, e nós não estamos diante de uma filosofia ou de uma ideologia. Nós estamos aqui diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aleluia. E nós podemos nos entregar e esperar e ter verdadeira expectativa que Deus fará, pois Ele faz. Eu me lembro um dia, meus irmãos, que eu estava num trem na Itália, e eu encontrei um garoto ateu. E ele estava lá e eu vi que ele estava sentado naquele trem. Eu cheguei do lado dele, comecei a falar com ele. E eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Conta a sua história. Nós começamos a conversar, eu contei a minha história. E ele me perguntou, ele falou, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para uma reunião de oração. Aí ele, reunião de oração?
que você vai fazer numa reunião de oração? Eu falei, eu vou falar com Deus, cara. Estou indo falar com Deus, eu vou lá, vou reunir com os nossos irmãos, nós vamos falar com Deus. Ele falou, com Deus? Eu falei, nós vamos falar com Deus. Ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, você não. Você não acredita? Como que você consegue viver essa vida sem Deus? Meu Deus do céu, cara. Eu não sei o que seria de mim. Eu não sei se eu acordaria amanhã. Eu não sei como você passa por essa existência sem Deus. E eu me lembro que aquele cara, ele começou a conversar comigo e abriu o coração. E ele disse que não cria. Não cria em nada daquilo que ele conhecia. Não cria em imagens, não cria. Essa era a ideia de Deus que ele tinha. Um Deus travado, um Deus parado, um Deus que não fala, um Deus que não vê, um Deus que não ouve. E ele falou, eu não creio em Deus. Eu falei assim, aí ele abriu o coração e contou que ele estava precisando de um emprego. Eu falei assim, essa é a deixa. Eu falei, cara, até hoje você diz que você não acredita em Deus, eu vou orar por você. E Deus vai responder a oração, sabe por quê? Porque Deus nos ouve. Deus, Ele nos ouve, Ele está interessado, Ele curva os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. O nosso Deus é um Deus presente, Ele nos ama tanto, que Ele entregou o seu Filho por nós. E se Ele não entregou, esse Deus que entregou o seu Filho não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Será que nós não podemos crer nesse Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Comecei a pregar para ele, falei, eu vou orar por você, você vai arrumar um emprego, cara. Porque Deus ouve a nossa oração. Deus é um Deus presente, e glória a Deus, Ele arrumou um emprego. Deus é bom, é maravilhoso. Pois se você puder, ver lá no YouTube, desafiei um ateu no metrô, depois você vê esse vídeo, é muito interessante. Mas eu sou grato a Deus por estar aqui. Devo dizer para você, quando o Rica me falou que nós estávamos vindo para o aniversário da igreja, eu falei, Rica, você tem certeza? Meu Deus do céu, é uma data tão especial. Sabe, porque, meu irmão, sinceramente, eu só sei pregar uma coisa, meus irmãos. Eu só sei pregar uma coisa. Sabe, a minha expectativa todas as vezes que eu me levanto para falar sobre Jesus é que as pessoas se apaixonem por esse Deus. Sabe, que os olhos se abram para ver quão glorioso é o nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia ou para as histórias e para a sua palavra, e nós conhecemos a sua palavra, mas poucas vezes nós abrimos a sua palavra para conhecer a Ele, para conhecer a Deus. Sabe o que me fascina quando eu vejo a palavra de Deus é que ela expressa quem Deus é. Nós podemos ter um encontro com Ele. A história é sobre Deus. Existe uma frase muito interessante que diz que Deus só tem um assunto, é Ele mesmo. Sabe, esse é o assunto de Deus. Uma vez perguntaram para um pregador, falaram, mas você não acha que esse Deus que vocês pregam, ele é muito egocêntrico, não? Você não acha que ele é muito egoísta? Ele é cheio de si, porque ele quer toda a glória, ele quer toda a honra, ele quer toda a atenção, ele quer todo o amor. Esse Deus tem algum problema emocional, você não acha, não? Aí esse pregador falou assim, ele falou, olha, você disse que Deus é egoísta. Deus seria egoísta se Ele negasse à humanidade o que há de melhor, que é Ele mesmo. E muito pelo contrário, Ele se entrega à humanidade. Ele sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabe que Ele é a fonte de água. Ele sabe que Ele é o lugar de descanso para o cansado. Que nele é Ele a porta. Ele é a salvação, a ressurreição. Ele é Deus. Aleluia! É o nosso Deus. E nós vivemos muitas vezes com a expectativa de viver uma vida voltada para somente a nossa história. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre ser protagonistas da nossa própria história. E de certa forma faz sentido isso. Nós precisamos viver a nossa própria história. Mas, irmãos, se nós focarmos toda a nossa vida em nós mesmos e no que nós vivemos, nós viveremos por tão pouco. Eu nasci em 11 de dezembro de 1992. Não sei quanto tempo eu vou viver, mas quando eu nasci, Jesus já tinha passado por aqui há 1992 anos. Já tinha muita coisa acontecendo. Eu nasci lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E se eu fosse focar na história do Luca, talvez seria por tão pouco. Sabe, eu não sei quanto tempo eu tenho diante de mim. Eu não sei, talvez 20, 30, 40 anos. Mas mesmo assim seria algo
tão pequeno diante de tudo que está acontecendo, desde o início até o fim. E uma coisa eu tenho aprendido com Deus, que na verdade, o Senhor não nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos coadjuvantes da história dEle. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos que lá desde o início, no início, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já enfatiza sobre Deus, a Bíblia aponta para Ele. E Deus, no seu infinito amor, e escrevendo a sua própria história, Ele resolve nos criar. Ele resolve colocar a humanidade dentro da sua história, para que nós pudéssemos ser coadjuvantes da história de Deus. E você sabe o que é muito interessante? Que um coadjuvante, quando ele está concorrendo a um prêmio de um filme, de algo do tipo, o coadjuvante só ganha o Oscar se ele cumprir o seu melhor papel. E sabe qual é o papel do coadjuvante? O papel do coadjuvante não é brilhar, é fazer de todo possível, o melhor papel possível, para fazer com que o protagonista brilhe. Esse é o papel do coadjuvante. Para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Esse lugar onde nós possamos viver uma vida onde Deus apareça. Meu Deus, imagina, meu irmão. Imagina você poder viver uma vida onde o Senhor apareça para a humanidade. Onde o Senhor brilhe para a humanidade. Onde Cristo seja conhecido. Sabe, imagina. E tantas vezes quando nós pensamos sobre Deus, nós pensamos em um Deus segundo as nossas próprias experiências. Parece que de alguma forma nós tentamos colocar Deus no nosso bolso, ou nós tentamos colocar Deus debaixo do nosso braço, pensando que nós iremos viver uma história com Deus segundo aquilo que nós já experimentamos ou imaginamos viver. Quando na verdade o que nós deveríamos fazer é olhar para Deus, olhar para o que é possível nele e ter a expectativa do que acontecerá se Deus se fazer presente. Imagina você, meu irmão, se você pudesse viver uma história onde aquele que abre o mar vermelho se faz presente. Imagina você poder viver uma história onde aquele que derruba muralhas, derruba gigantes, aquele que faz sair água da pedra, aquele que sustenta o seu povo no deserto, aquele que ressuscita mortos, que dá vista aos cegos. Imagina você poder viver uma história como coadjuvante de um protagonista assim. Imagina se na sua vida Deus aparecesse. E essa é a vida que o Senhor nos chama para viver. Esse é o lugar onde Deus planejou para que nós estivéssemos, para que o Senhor fosse presente no decorrer da nossa história, para que o Senhor se manifestasse diante de nós, para que Ele aparecesse. Essa é a vida que o Senhor nos chama para viver. Sabe, eu sei que existem tantos jovens aqui, jovens de 20 anos, jovens de 40 anos, jovens de 50 anos. E eu gostaria dessa noite que nós pudéssemos sonhar com o que Deus pode fazer. Sabe, se a nossa expectativa fosse vivida segundo esse Deus que nós lemos nessas escrituras, o que seria impossível para esse Deus fazer? Sabe, às vezes eu fico muito triste de perceber que existem tantas pessoas que vivem um evangelho onde Deus não está presente, que vivem um evangelho onde Deus não é necessário, que perdem do evangelho principal, que é o próprio Deus, que perdem da sua expectativa de vida cristã o anseio de ver Deus aparecendo. Imagina você, se você pudesse ser o coadjuvante
da história de Deus, o que os seus olhos não veriam, o que os seus ouvidos não ouviriam, o que você não poderia viver. Imagina se fosse você um daqueles que Jesus chamasse e dissesse: siga-me. Aquele Jesus que anda sobre as águas, aquele Jesus que multiplica pães e peixes, aquele Jesus que ressuscita os mortos, aquele Jesus que passa no meio de uma multidão que estava desejoso de matá-lo, mas como não era a sua hora, e ele está acima do tempo e governa todas as situações, passou em meio a eles. Aquele Jesus que nada foge do seu controle, o Jesus que transformou água em vinho, o Jesus que curou toda uma multidão. Imagina se esse Jesus te chamasse para viver a sua história. Pois é, meu irmão, foi para isso que nós fomos chamados para viver. Eu confesso para você que eu sempre quis fazer parte de alguma coisa. Eu queria fazer parte do time de futebol, eu queria fazer parte da banda, mas nunca soube jogar futebol e nem tocar instrumento nenhum. E eu tentava me encaixar em alguma coisa que eu fosse aceito para fazer parte, até um dia, meu irmão, que eu recebi um convite do próprio Deus. O próprio Deus me chamou para fazer parte daquilo que Ele estava fazendo. Imagina isso. Imagina isso. Imagina o Criador dos céus e da terra nos chamar e dizer: faça parte, venha fazer parte, venha sentar na mesa, venha comer do pão, venha beber do sangue, venha viver a história que eu estou escrevendo. Venha você. Venha você viver uma história que nem nos seus maiores sonhos você imaginaria ser possível. Venha você fazer parte de algo que é muito maior do que você poderia imaginar. Não uma história que começou em 1992, mas uma história que não teve início e nunca terá fim. Ah, meu irmão, para que o Senhor nos chama? O que está guardado para nós? O que os nossos olhos ainda não viram que pode ser possível viver? E se nós disséssemos sim para os planos de Deus? E se nós disséssemos sim para o chamado de Cristo? E se nós disséssemos sim para aquilo que Ele está escrevendo? Nós falamos aqui ontem, deixar tudo e encontrar o tesouro. Sabe, enxergar diante de nós o precioso presente que Deus coloca nas nossas mãos. De poder cooperar com aquilo com o seu grande plano de salvação, com o seu grande plano de redenção, onde Deus aparece, onde Deus brilha, onde o nome de Jesus é glorificado. Ah, meu irmão, eu sou sincero para você, eu acho que, na verdade, eu não sou nem o coadjuvante, eu sou o figurante do filme de Deus, mas já está legal demais. Sabe, no filme, lá está passando um filme, você faz parte do filme, você chama a sua família, fala: eu fiz parte do filme. Quem é você? É o cara que passa de bicicleta no fundo. Passou lá no fundo. Mas eu estou na história de Deus e você viu Ele lá? Aleluia, meu irmão. Você viu Ele lá? Você viu como Jesus brilhava? Você viu como Jesus era glorificado? Você viu como Jesus brilhou nessa história? Você viu, e Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou para fazer parte da sua história. Jesus nos chamou para fazer parte da história dEle. De ter o nosso nome escrito no seu livro. De ter o nosso nome escrito nas suas mãos. Meus irmãos, que maravilhoso evangelho! Nós podemos pregar e viver e crer e confiar e se entregar aquilo que Deus está escrevendo. Eu acho fascinante que quando os discípulos vão falar sobre Jesus, em Atos 10:38, eles anunciam a Cristo, e eles dão uma pequena biografia de quem é esse Jesus.
E eu acho lindo como eles enxergavam Jesus e viram em Jesus, porque demonstra muito bem o porquê eles viveram a vida que eles viveram. Sabe, como eles enxergavam esse Jesus que eles estavam seguindo, dizia e guiaria a forma com que eles vivessem e a expectativa que eles teriam no seu Deus. Como aquele jovem que falava: eu não acredito nesse Deus que não fala, nesse Deus que não vê. Os discípulos em Atos 10:38, de uma forma muito resumida, eles falam o seguinte sobre Jesus. Eles falam: Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e do poder. Ah, meu irmão, quem é esse que vocês estão seguindo? Ah, sabe quem nós seguimos? Nós seguimos aquele homem que andou por essa terra cheio do Espírito Santo e do poder. Existe algo de muito diferente nele. A história desse que nós fazemos parte não é a história de só um revolucionário, ou de um filósofo, ou de um cara legal, ou de um líder político, ou de um líder religioso. A história desse que nós fazemos parte, que nós anunciamos que nós não só estamos prontos para sofrer, mas até morrer por esse nome, é desse homem que era cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Um homem que demonstrava a glória de Deus. A expectativa dos seus discípulos, olhando para Jesus, era que Deus estava com ele. Jesus, cheio do Espírito Santo e do poder, ele andava por todas as partes. Esse é o nosso Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo e do poder, ele demonstrava quem ele era em meio a todos. Ele se fazia presente e conhecido. Ele demonstrava a glória desse Deus, esse mesmo Deus que nós vimos durante toda a história, que se demonstrou ao nosso povo, que se fez presente na história do nosso povo. Agora ele está no nosso meio também. E ele continua fazendo, e ainda mais ele faz. O nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele anda por todos os lugares cheio do Espírito Santo e do poder. Imagina você seguir algo assim, meus irmãos. Imagina você seguir alguém assim. Sabe, eu tenho encontrado e conversado com tantos jovens, e eu percebo que muitas vezes eles não se entregam à história que está proposta para eles, porque eles limitam Jesus à sua própria experiência. Eles não enxergam Jesus quem ele realmente é. E por não perceber quem os chama, eles não se entregam. De alguma forma muito deturpada, ele tem uma ideia de um Cristo, talvez histórico, sabe, alguém distante. Não desse que os discípulos viam vida. João disse: nós vimos a glória do unigênito do Pai, um homem cheio de graça e de verdade. Nós o vimos, nós vimos com os nossos olhos o poder de Deus, nós tocamos e apalpamos. É esse que nós seguimos. Quem vocês seguem? Por que vocês fazem o que fazem? Porque esse que nós seguimos é cheio do poder e do Espírito Santo. Meu irmão, se Deus te chamar, e eu estou falando sobre Deus, por favor, olhe para a palavra e veja quem é Deus. Veja quem é Deus. Quem é esse Deus que nos convida? Se nós entendêssemos quem é, se nós entendêssemos verdadeiramente as suas palavras que dizem que Ele é o Pai das luzes, que todos os bons dons vêm de Deus, que o homem nada tem se do céu não lhe for dado, que Ele é a fonte de vida, que Ele é o pão que desceu do céu. Ah, se os nossos olhos enxergassem tudo isso que os discípulos puderam enxergar e dizer, e apontar para Jesus, e as primeiras palavras a sair sobre Jesus, era esse homem, Deus era com ele, o poder de Deus era sobre ele, o Espírito Santo de Deus estava nele, e ele nos convidou para segui-lo.
Meu irmão, você acha que foi à toa que Pedro e João, entrando na porta do templo, encontraram um paralítico e o mandaram levantar? Mas o que é incrível é que as pessoas chegam correndo e começam a adorar os dois. E Pedro se levanta e diz: vocês estão loucos? Isso não tem nada a ver conosco. Esse homem não foi curado pelo nosso poder, a nossa santidade ou devoção. Ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. E é incrível isso para mim, porque Pedro conseguia ver quem Jesus era. Pedro conseguia esperar de Jesus o que ele podia fazer, porque ele conseguia ver quem Jesus era. E percebendo quem Jesus era, como ele poderia pensar que algo poderia acontecer no meio dele, e como ele poderia pensar que ele poderia parar o mover de Deus, se Deus pudesse fazer. Como tantas vezes nós fazemos. Nós deixamos de ir, porque nós imaginamos que depende de nós. Nós nos colocamos no protagonismo. Imaginamos que somos nós que temos que brilhar, e como sabemos que não somos capazes, nem vamos. Mas a expectativa dos discípulos era: calma aí, eu talvez não tenho nada para te dar aqui, mas eu tenho algo. E é o nome de Jesus. E colocando a expectativa em que Jesus era, eu acho incrível pensar uma expectativa de vida, não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. Sabe, eu tenho aprendido com Deus que Ele me chamou para viver a sua história. Deus me chamou para viver a sua história. Deus chamou o seu povo para ter o seu nome escrito em nossa fronte: Jesus. Um povo que é reconhecido pelo nome de Deus. Deus nos chamou para viver aquilo que Ele está vivendo, meus irmãos. Por isso, quando perguntado quem é esse, o que eles fazem, eles dizem: Jesus Cristo, homem cheio do Espírito Santo e do poder. Esse que dirige a nossa vida, esse que nos chamou para viver, não é só mais um, é o Deus Criador dos céus e da terra. Meu irmão, pensa comigo. E se nós vivêssemos, e se nós tivéssemos expectativa, em todo momento da nossa vida, que o Senhor aparecesse. E se, como Pedro, nós pudéssemos olhar, e ao invés de olhar para uma impossibilidade e pensar o que eu posso fazer, você pensar o que Deus pode fazer. E se nós colocássemos Deus no protagonismo da nossa história, o que mudaria dentro de nós? O que aconteceria com os nossos planos? O que aconteceria com as nossas decisões? O que aconteceria com a nossa ousadia, com a fé? O que aconteceria com os passos que nós daríamos? O que aconteceria? O que aconteceria com as nossas manhãs? Mas eu vou ser sincero para você, lendo a Bíblia, às vezes eu fico me perguntando: o que aconteceria se eu acreditasse nela? O que aconteceria comigo? Se mais do que repetir esses versículos, a minha vida expressasse o que essa palavra diz, o que aconteceria? Sabe o que aconteceria, o que aconteceu com esses homens? Porque eu sei, eles não estavam falando da boca para fora. Paulo não estava falando frases para lacrar na internet. Ele verdadeiramente estava dizendo com todo o coração aquilo que ele escrevia nas cartas para a sua igreja. Ele dizia: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele entregou o seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, quem morreu ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Meu irmão, o que aconteceria conosco se nós crêssemos?
Mas a boa notícia, meus irmãos, é que nós fomos resgatados por Cristo, exatamente para isso. Pedro vai dizer que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus para crer em Deus. Agora nós podemos crer em Deus. Agora os nossos olhos podem ver o que antes não viam. Nós não precisamos mais viver uma vida limitada a nós mesmos. Agora nós podemos nos entregar a Cristo. Agora nós podemos viver a sua história. Agora nós podemos acreditar que Ele pode fazer. Agora nós podemos andar segundo as suas palavras. Agora nós podemos crer. Crer em Deus. Crer em Deus. Crer em Deus. Aleluia. Ah, Senhor, Jesus, nós somos resgatados por Ele, para fazê-lo brilhar, para vê-lo brilhar, para fazer parte da sua história, para fazer parte da sua família, para ser chamado filho de Deus, para ser aceito como filho de Deus, para levar o seu nome por toda a terra. Sabe, meu irmão, quando Jesus disse assim, em meu nome, sabe o que Ele estava falando? Ele estava falando, a história já não é mais sua. Você já não vai pelo seu próprio nome. Não é mais a sua história, não é mais a sua vida, não é mais para você. Em meu nome vai, em meu nome faz, em meu nome ora, em meu nome vive, em meu nome. No nome de Jesus, e Ele nos deu o seu nome, para que nós vivêssemos a sua história, para que nós fizéssemos parte do que Ele está fazendo, para que nós possamos também dizer, Ele, cheio do Espírito Santo e do poder, faz o que faz, porque Deus está com Ele, esse é o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de se prender a nós mesmos, nós falamos dessa limitação de vida. Sabe, muitas pessoas quando ouvem as palavras de Cristo dizendo aos seus discípulos, em Mateus 16, que Ele diz para os seus discípulos, tome a sua cruz, deixe a sua vida, siga a minha. Muitas pessoas olham para essas palavras como uma tortura. Muitas pessoas olham para essas palavras como um fardo. Muitas pessoas olham para essas palavras como dor. Sabe por quê? Porque mais uma vez não enxergam quem as está dizendo. Se fosse um ditador que estivesse dizendo aquelas palavras, um homem cruel, alguém vingativo, alguém como nós, talvez essas palavras poderiam parecer muito duras e pesadas. Mas se aquele que estava dizendo essas palavras é o Criador dos céus e da terra, que se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, quando estávamos perdidos e sem nada de bom a oferecer, se aquele que entregou essas palavras aos seus discípulos era aquele que dizia aos seus discípulos, eu não vos chamo de servo, mas chamo de amigo, e não existe um amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se aquele que falou essas palavras é o Jesus que nós cremos e adoramos, e sabemos que nos ama. Na verdade, essas palavras, meus irmãos, não são de morte, como tantas pessoas pensam, mas de vida. O que Jesus estava falando era, deixe a sua vida, que é tão pouco e limitada, o que acaba, que tem fim, e viva a minha. Viva a minha vida. Viva a minha história, perca a sua e ganhe a vida. Sabe, tome a sua cruz, obedeça a Deus, siga-me, venha viver comigo. Porque a sua vida tem um fim, ela acaba, ela é como fumaça. Mas a minha não.
E nós podemos fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Que canção maravilhosa nós cantamos aqui hoje, a igreja de Jesus. O corpo de Cristo, que vive para a glória de Deus. Que fascinante pensar, meu irmão, eu devo ser sério para você que eu acordo sonhando com isso. E eu vou dormindo pensando, com a expectativa do que Deus irá fazer amanhã. O que pode acontecer hoje. O que Deus está escrevendo no mundo, que Ele me chamou para fazer parte. O que Deus está escrevendo nessa cidade, que Ele te chamou para fazer parte. O que Deus está escrevendo na sua faculdade, que Ele te chamou para fazer parte. E viver no nome de Jesus. E viver para a glória de Jesus. E viver para que Ele apareça. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas vivem reclamando do tempo que nós estamos vivendo. E eu vou ser sincero para você, às vezes eu fico pensando como que vai ser a eternidade, irmão. Porque Deus ele vai ter que ser muito criativo, porque as partes mais legais da vida não vai ter mais. Eu não vou precisar mais pregar o evangelho ao perdido, né? Ver Jesus entrando no meio das trevas. Não vai precisar orar pelos enfermos. Sabe, todas essas coisas que só Deus pode fazer, que nós vivemos aqui para ver acontecer, não vai precisar mais. Então eu posso dizer para você, eu não sei completamente como vai ser a eternidade, mas eu não quero desperdiçar esse tempo aqui. Eu quero ver com os meus olhos. Será que Deus pode abrir o mar vermelho de novo? Imagina você estando num lugar onde Deus faz algo de extraordinário. Hoje nós falávamos dos moveres. Estávamos conversando sobre Oral Roberts, o irmão Reagan, T.L. Osborne, Pastor Bud. E eu fico, meu irmão, eu fico sonhando, sabe? Quando vai chegar a nossa hora de ver coisas tão incríveis assim? Sabe, quando nós vamos poder? Porque eu sei que nós vamos ver, porque nós servimos ao mesmo Deus. Nós fazemos parte da mesma igreja. Nós seguimos ao mesmo Espírito. Ele continua demonstrando o seu poder, Ele continua se demonstrando à humanidade. Mas uma coisa eu sei. Ele diz, siga-me. Meu irmão, Jesus está andando, meu irmão. Jesus está indo. Jesus está fazendo. Nós temos a oportunidade de estar. Nós temos a oportunidade de anunciar e se apaixonar por esse Deus. De ter na nossa vida o seu nome estampado. Para que Ele seja glorificado. Esse é o nosso chamado. Oh, até rimou tudo, não foi de propósito. Sabe, meu irmão, a minha oração eu tenho feito é, Senhor, eu quero que o meu nome seja esquecido. Jesus, eu quero passar por lugares onde as pessoas te vejam. Que a marca da nossa vida seja o nome de Cristo. Sabe, que Ele seja apresentado, que as pessoas possam te conhecer, te experimentar, que o Senhor brilhe, Deus. Que fascinante seria viver uma vida assim. E Ele nos chama para viver. Sabe, meu irmão, não pense em você que isso não pode acontecer na sua vida. Olha quem Deus usou. Meu irmão, olha quem Deus usou, meu irmão. Olha as pessoas que Deus chamou. Será que Ele também não pode nos chamar? Será que nós também não podemos ser um instrumento com uma tocha acesa, apontando para Ele?
abrindo os olhos da humanidade para que eles vejam o chamado de Deus para que eles se reconciliem. Mas nós podemos escolher qual história viver. Como eu disse ontem para você, você pode dizer: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Eu creio que, cara, Deus é bom. Deus é bom, Ele é misericordioso, generoso, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós podemos imaginar. E talvez nós podemos resistir a Deus, pensando que nós temos o controle da nossa vida e nós tomamos as melhores decisões. Mas um dia nós olharemos para o trono de Deus. Um dia nós o veremos sentado sobre toda a criação, no alto e sublime trono que Isaías um dia viu, onde os anjos cantam santo, 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 onde a igreja se reúne diante dele, gente de todos os povos e nações. Nós veremos com os nossos próprios olhos aquilo que nós lemos e pregamos e meditamos por tanto tempo. E nós talvez poderemos dizer: olha, que glorioso, é tudo verdade, é tudo real, eu acreditei, mas eu não acreditei tanto assim. Eu acreditei, eu até fui em alguns cultos, eu li a Bíblia, eu estive com os meus irmãos, mas eu não acreditei ao ponto de me entregar totalmente. Sabe, só você aí dentro sabe e pode dizer o quanto você tem se entregado a Deus, o quanto você tem se feito disponível para viver a obra de Deus, os planos de Deus. Só você pode dizer o quanto você tem resistido àquilo que Deus está te chamando para viver. Meus irmãos, e todos nós temos um pouco. Todos nós estamos crescendo em amadurecimento, todos nós. Hoje nós lemos sobre Paulo e os discípulos, mas nós vemos os seus dias de glória. O final do seu ministério, aquilo que aconteceu de mais incrível, mas eu creio que eles também passaram por momentos como nós. E por isso que Paulo dizia que ele tinha que se disciplinar também, ele tinha que se entregar, ele tinha que se convencer de continuar seguindo a Cristo. Porque todos nós temos resistência muitas vezes à vontade de Deus, mas eu creio, meus irmãos, que se os nossos olhos se abrirem para ver quem está diante de nós, nós correremos para Ele sem olhar para trás. Nós correremos para Deus sem olhar para trás. E é por isso que nossa oração, mais do que orar para que Deus faça algo, é orar para que Deus se apresente, para que os nossos olhos possam ver quem Ele é. Sabe, pegar essa palavra para ver Deus aqui, pegar as suas palavras para o conhecer, porque se nós enxergarmos quem está diante de nós, o que nos prenderá, o que nos segurará de se entregar a Deus? Sabe, meus irmãos, na minha adolescência eu resistia muito ao meu pai. O que meu pai falava para mim, eu desobedecia. Porque eu achava que meu pai estava velho, caduco já. Eu falei, o cara não sabe o que ele está falando. Já passou. Aí eu fui crescendo e eu comecei a perceber que meu pai gostava de mim. Rapaz, meu pai gosta de mim, meu pai... Ele realmente me ama, um negócio engraçado. Ele quer meu bem. E eu comecei a ouvir o meu pai. Sabe, eu comecei a ouvir os seus conselhos. Porque eu percebi que ele me amava, que era o melhor para mim. Muitas vezes nós nos entregamos a Deus porque nós não acreditamos na sua vontade para nós.
Nós imaginamos que a qualquer momento Ele vai puxar o tapete da nossa vida e a gente vai ficar sozinho. Mas essa não é a verdade sobre o nosso Deus. Ele não vira as costas para quem vem a Ele. Não imagine você que se você se entregar a Deus, Ele vai te deixar afundar. Não imagine você que se você se entregar a Deus, Ele vai te deixar sozinho. Deus nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. Ele está mais interessado do que nós mesmos. Deus, Ele abre portas, as portas certas, Ele fecha as portas erradas, Ele faz o caminho, Ele é o caminho, Ele nos chama para fazer parte da sua história. Deus está interessado que nós vivamos e vivamos de verdade. Vida e vida em abundância. Eu falo isso para você porque eu sei o mundo que nós vivemos, nós estamos aí. Você sabe o tanto de propostas e situações que vão aparecer diante de você. Coisas que vão tentar te tirar do verdadeiro foco da sua vida, que é aquele que te chamou. E todas as vezes que isso acontecer, meu irmão, pare tudo, olhe para a sua palavra e lembre-se de quem Deus é. Lembre-se da história que você foi chamado para viver. Lembre-se do precioso chamado de Cristo para a sua vida. Lembre-se que não é pouco o que Deus te deu. Que aquilo que Deus colocou na nossa mão é muito precioso. Que o tesouro que o Senhor nos concedeu é muito mais do que nós merecíamos. Um preço que nós nunca poderíamos pagar. Lembre-se, não deixe os seus olhos se desviarem, não deixe o seu coração se abater. Lembre-se de quem é Jesus, lembre-se do seu Evangelho e abane essa chama eterna no seu coração. Lute pela sua fé, meus irmãos. Lute por aquilo que Deus te deu. Considere precioso o chamado de Cristo na sua vida. Considere precioso aquilo que o Senhor te convidou para viver. E não permita que nada te roube. Não permita que nenhuma situação te roube, que ninguém te roube, não permita. Lute por aquilo que o Senhor te entregou. Pois vale mais do que o mundo inteiro. E um dia, nós entraremos na sua cidade santa, meu irmão. Nós entraremos. E nós entraremos de cabeça erguida, convidados pelo próprio Senhor, com novas vestes, para viver o que realmente importa. Para viver e viver eternamente. Eu gosto muito de um pregador, chamado Francis Chan. E ele tem uma pregação dele, meus irmãos, que ele chega na sua igreja, numa mega church nos Estados Unidos, e ele chega na igreja puxando uma corda gigantesca, que ninguém está entendendo nada. Meu Deus, mas que corda é essa? O que o pastor está doido? O que ele vem fazer com uma corda na igreja? E ele vem puxando a corda toda até chegar no púlpito. E ele chega com a corda, e na corda tem uma pontinha vermelha assim, na ponta da corda. E ele diz: essa ponta vermelha aqui é a sua vida nessa terra. O resto é a eternidade, pelo que você vai viver. Meus irmãos, essa pontinha vermelha é a nossa própria história. É o Luca vivendo para ele mesmo. Todo o resto é a história de Deus. Qual motivo nós iremos viver? Fique de pé, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, Deus. Nós não estamos sozinhos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui um minuto. Gostaria que nós cantássemos aquela canção da igreja, sabe? Eu gostaria que você se enxergasse ali. Que você se enxergasse ali, irmão. Essa é a sua história.
Sabe, talvez hoje você está olhando para todos os seus problemas e coisas que nós vivemos todos os dias e nos preocupamos e nos deixamos ser carregados, olhando para nós mesmos, olhando para essa faixa vermelha, vivendo só por isso. Mas eu gostaria que nessa noite nós fôssemos levados para onde Deus está, olhando lá de cima, daquilo que Ele está fazendo, que vocês enxergassem desse lugar, porque essa é a sua verdadeira vida, essa é a sua verdadeira história. Sabe, não é aquilo que você vive para você mesmo, no nosso próprio mundinho, não, é aquilo que o Senhor está fazendo e nos chamou para viver. Essa é a nossa história. Então que nesse momento agora, enquanto nós cantamos essa canção, que você se enxergue nesse lugar. Sabe, se enxergue nesse lugar, onde o Senhor te chamou para viver o que Ele está escrevendo. Abra o seu coração para o Senhor. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos. Declare bem alto. Nação Santa. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por
vencer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O pois não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia! Meus irmãos, essa é a nossa história. O que pode nos parar? O que pode nos impedir? É a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite, Senhor. Ah, Deus, de uma forma sobrenatural, nos faça entender, Senhor. Nos faça ver, sermos marcados pelo Teu Espírito na verdadeira realidade da nossa vida, que tantas vezes o inferno tenta dizer que é tão pequena, que nós não temos valor, que nós não temos propósito, que nós nunca vamos chegar. Ah, Senhor, cale a voz de Satanás. Cale a voz de Satanás, pois ele nunca conseguiu parar a igreja e não será agora. Não será agora. E que haja fé nos nossos corações. Que haja fé nos nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado, Pai.